Doutora Fernanda, vira e mexe, a gente tem notícias sobre fraudes, né, do INSS, fraudes na concessão do BPC, e agora que o governo está em busca de mais recursos, né, ele vai investigar onde essas fraudes podem estar acontecendo. E agora houve uma mudança das regras do benefício de prestação continuada. Gostaria da sua exposição sobre isso, doutora. Sim, agora atualmente o que aconteceu? Houveram a publicação de duas portarias regulamentando o benefício de prestação continuada, o chamado LOAS. O Ministério da Previdência, na verdade, o Ministério do Combate e Desenvolvimento da Assistência Social e Combate à Fome, junto com o Ministério da Previdência, fez uma portaria e também uma outra portaria junto com o INSS. Qual o objetivo dessas portarias? Atualizar os cadastros dos beneficiários do LOAS. Então, foi determinado que... Porque, na verdade, primeiro o que aconteceu? Foi constatado que existem muitas pessoas que não estão com o cadastro no CAD único, que não fizeram a sua inscrição ou que estão com o cadastro desatualizado. Então, o que essas portarias determinam? Que seja feita a regularização destes cadastros. E ali colocou-se um prazo do dia 1º de setembro de 2024 para que essa regulamentação, essa regularização, seja feita através da biometria facial. Da biometria facial, tanto pelo RG, pelo título de eleitor ou pela CNH. Então, faz esse cadastro de biometria para comprovação, para atualização do sistema do CAD único. O que as pessoas têm que se atentar? Todos os beneficiários do LOAS, do benefício de prestação continuada, eles têm que se dirigir até o CAD único, até o CRAS, e se manter o banco de dados do INSS atualizados. Então, ali, de 2 em 2 anos, eles têm essa obrigação de levar o conhecimento do INSS se tudo permanece igual ou se mudou ou não. Porque a gente sabe que o LOAS tem direito. Quais são as pessoas que têm direito? O segurado acima de 65 anos de idade, o idoso ou o deficiente, e em qualquer um dos casos que tem a condição de baixa renda, a chamada condição de miserabilidade, que é aquela que é oferida em 1/4 de um salário mínimo, somando e dividindo todas as pessoas que moram naquela mesma casa. Então, soma-se, divide a renda de todo mundo e verifica se enquadra nesse critério de baixa renda. E ali o cadastro no CAD único que vai dizer essas informações. Por exemplo, às vezes a pessoa no momento da concessão, ela não tinha renda na casa, mas depois alguém que mora naquela residência passa a trabalhar com carteira assinada, enfim. E aí isso precisa ser levado ao INSS para verificar se vão ser mantidos ou não, se vai ser mantido ou não o benefício. Então, havendo alguma alteração nesse contexto, isso deve ser informado ao INSS através da atualização do banco de dados, e aqui no caso específico no CAD único, para que o INSS possa verificar, aferir se de fato aquela pessoa ainda continua com o direito de receber o benefício de prestação continuada. Caso verifique que essa pessoa não mais se enquadra, ela vai ter esse benefício suspenso. Lembrando aqui que se a pessoa for convocada e ela não comparecer, esse benefício ele vai ser suspenso, mas depois ele pode ser reativado se for comprovado que de fato ela permanece nas mesmas condições e ela teria direito. Então aqui se estabelece até um prazo de data para fazer esse cadastro, ultrapassado esse seria a suspensão do pagamento. Se chama de uma suspensão cautelar. Então, para os municípios abaixo de 50 mil habitantes, se estabelece um prazo de 45 dias para a pessoa regularizar essa situação. E para os municípios acima de 50 mil, um prazo de 90 dias. Terminado o prazo concedido
após o INSS avisar essa pessoa que ela deve comparecer e regularizar o seu cadastro. Após terminado esse prazo, se assim não for feito, essa pessoa, o segurado, ele vai ter o seu benefício suspenso. Claro que, como dito, lembrando que depois, se for comprovada essa condição, e comprovada a condição e atualizando o cadastro, o benefício pode ser reativado a qualquer momento. Doutora Fernanda, nós estamos falando de pessoas extremamente simples, né? Pessoas vulneráveis, e a senhora disse um ponto importante. Essas pessoas, elas são comunicadas, por exemplo, pelo INSS ou pelo governo federal, para fazerem essa regularização, porque provavelmente elas não têm acesso à mídia convencional, às informações que saem nos jornais, nos portais e tal. Como é que é feito isso, doutor? Sim, é uma pergunta importante. O INSS que vai convocar essas pessoas como? Através do extrato bancário. Então, quando essa pessoa recebe no banco o extrato do pagamento do seu benefício, ele vai ter uma comunicação ou através do 135, ou no meu INSS, o INSS de forma digital, ou o INSS pode enviar carta, correspondência para casa dessa pessoa. Se o segurado ficar em dúvida, ele pode ligar para o 135 para saber se essa informação é verdadeira ou não, se ele precisa fazer essa atualização. Mas lembrando que sempre que uma pessoa recebe LOAS, ela deve manter atualizados os seus dados para continuar recebendo esse benefício. O que acontece se a pessoa, por exemplo, o que isso pode trazer de implicações? Se uma pessoa ela não atualiza, não informa o INSS e, por exemplo, ela começa a trabalhar, ela passa a não mais se enquadrar no critério de miserabilidade e ali deixaria de ter direito ao LOAS, ao BPC. E nisso, nos casos em que isso acontece e o INSS descobre, a maioria dos casos o INSS entra com uma ação de cobrança desses valores do período em que ele pagou e em que a pessoa não teria mais direito e não deveria ter sido pago. Então, o ideal para evitar esses desabores, enfim, porque aí o beneficiário ele vai ter que contratar um advogado para fazer a sua defesa, sempre com contraditório, ampla defesa, mas ele vai ter que se defender. Então, para evitar isso, o ideal é sempre manter o cadastro atualizado. Porém, se o INSS descobre que a pessoa estava recebendo de forma indevida, a renda dessa família já não era mais enquadrada nesse critério, o INSS pode sim, é comum ele fazer isso, entrar com uma ação cobrando os valores em que ele pagou do período que a pessoa não tinha mais direito. Daí essa pessoa o segurado vai ter que apresentar a defesa e, entre elas, uma defesa é o princípio da boa-fé, o caráter alimentar do benefício dos alimentos, que em tese não podem ser devolvidos. Mas ali vai entrar uma questão de prova, enfim, vai ter uma discussão judicial em cima desse viés, desse contexto. Pelo que a senhora está falando, então, não é um bom negócio, né? Omitir essas informações, né, doutor? Não, porque o INSS descobre e essa pessoa vai, na melhor das hipóteses, se ela ganha a ação, ela não devolve, mas ela vai ter que contratar um advogado, provavelmente vai ter algum custo, enfim, ou um defensor público para apresentar toda essa defesa. Em alguns casos, são valores altos. Se o juiz não conceder, ela vai ter que devolver todo esse valor para o INSS. É que, claro, aqui vai entrar todos os argumentos jurídicos na defesa dessa pessoa. Por exemplo, o INSS ele tem como consultar CNIs de outras pessoas para verificar se teve ali alguma renda ou não. Então, ele consegue, ele não é totalmente desavisado naquilo que se refere à renda familiar. Mas, por outro lado, essa pessoa não cumpriu ali a obrigação dela de informar. Então, o ideal é sempre, teve alguma modificação, avisa o INSS, atualiza o cadastro e esse benefício vai ser mantido de forma regular. No caso, uma informação. Até porque essa pessoa, por exemplo, um membro do grupo familiar começou a trabalhar, tudo bem, vai ser cessado agora. Mas depois de um tempo, se deixa de trabalhar, nada impede que ela peça novamente o BPC. Então, não vale a pena não informar ao INSS as mudanças de renda. Falamos então das alterações recentes aí sobre a concessão do benefício
de Prestação Continuada, do BPC, com a doutora Fernanda Menino, especialista em Direito Previdenciário. Doutora Fernanda, mais uma vez, gratidão pela gentileza, ótima semana para a senhora e até semana que vem. Obrigada, um abraço, ótima semana para todos nós, até semana que vem. Até mais.